Olá pessoal, boa tarde para vocês. Vamos começar mais uma live aqui para esse estudo de Química para os alunos do IFRN. E enquanto a gente vai esperando as pessoas entrarem na live, eu quero aproveitar para dar algumas orientações. Se você é aluno do IFRN do Campo de Currais Novos e faz parte do nosso curso FIC, essas aulas elas estão sendo uma forma de nós suprirmos a necessidade de o conteúdo ir adiantando, né? E que vocês tenham condições de estudar em casa, tendo suporte e aulas para isso acontecer. Se você não é aluno do IFRN e está acompanhando essa live, os nossos alunos lá do curso FIC para o Enem, a gente tem uma sala no Google Sala, e o material dessa aula eu disponibilizei para eles. Tendo sido disponibilizado para eles, se você tiver interesse ao final da aula que eu envie o material, você manda um e-mail para sandroquimico@gmail.com e aí eu mando o material para vocês, o mesmo material que eles receberam. Uma outra coisa importante, né? Esse FIC que a gente oferece, né, um curso de formação continuada que temos lá no IFRN, e ele é oferecido para suprir e dar apoio aos nossos alunos do quarto ano que vão fazer o exame do Enem, e também para oferecer para os jovens, né, as pessoas ali da redondeza do Seridó, do sertão do Seridó ali no Rio Grande do Norte, as cidades circunvizinhas a Currais Novos também participarem e fazerem essas aulas conosco, né, lá no IFRN. Mas, devido a essa quarentena, né, essa situação que estamos vivendo, a gente tem suprido dessa forma. Eu espero que hoje, ao contrário da semana passada, a transmissão não caia. Eu escolhi um tema, na verdade, para a aula. Se vocês lerem aí a chamada que eu fiz, eu coloquei Constituição Atômica e Radioatividade, mas na verdade o tema dessa aula, que vai ser feita uma aula hoje e outra na semana que vem, é radioatividade. A radioatividade é um assunto que o exame do Enem tem abordado com uma certa regularidade. O material que eu preparei e disponibilizei, que vocês depois vão usar em casa, ele vai ter o suporte teórico que eu vou usar na aula, como também ele vai ter as questões dos exames do Enem que abordaram o assunto, né? Então vocês vão ver que desde 2015 tem sido constante o tema radioatividade no exame do Enem. Na hora oportuna eu vou falar um pouco mais sobre ela. Uma última coisa antes de começarmos a aula. Como eu falei semana passada, a química ela acaba sendo um pouco diferente de outras áreas do conhecimento, porque na química os conhecimentos estão muito interligados. Então, isso às vezes torna a química realmente difícil para uma pessoa que não é muito iniciado nela. Porque você termina um conteúdo e todo aquele aprendizado do conteúdo anterior, ele é usado na sequência. Então, acontece o seguinte fenômeno, por exemplo, no exame do Enem. A gente não encontra no exame do Enem questões, por exemplo, de distribuição eletrônica, questões, por exemplo, tradicionais de ligação química. Mas a gente precisa se apropriar desses conteúdos, desses conhecimentos, para poder desenvolver em outros conteúdos. Então, por exemplo, a gente teve uma aula introdutória de estrutura do átomo na semana passada. Essa aula está disponibilizada, inclusive, na sala do Google e também nesse meu perfil do Instagram. Essa aula foi a evolução dos modelos atômicos para que nós hoje pudéssemos dar uma aula específica de radioatividade, já que radioatividade é sim um assunto que tem aparecido no exame do Enem com certa regularidade. Então o que aconteceu semana passada foi meio que uma preparação para essa. Antes de a gente entrar no tema radioatividade especificamente, a gente precisa se apropriar e dominar, na verdade, né? A constituição do átomo. Só lembrando vocês, semana passada, desde 1897, com a descoberta do elétron através de Thomson, um ano antes, na data de 1896, a radioatividade como fenômeno passa a receber esse nome, né? E ela é descoberta por um químico chamado Henri Becquerel. Quem vai dar o nome radioatividade ao fenômeno é uma mulher chamada Marie Curie, que era orientanda de Becquerel no seu doutorado, ela e seu esposo, Pierre. Mas ao longo do início do século XX é Rutherford e o grupo dele que vai fazer os maiores progressos no campo da radioatividade.
Inclusive, o próton vai ser uma descoberta associada ao nome de Rutherford. É ele quem isola o próton através de fenômenos nucleares, através de bombardeios de núcleos de átomos de nitrogênio. Depois, somente já nos anos 1930, que o nêutron vai ser caracterizado. Apesar de que, para que tenhamos um entendimento do átomo, é preciso que haja a concepção do próton e do nêutron no núcleo. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você não pode se atrapalhar no básico. Qual é o básico aqui? É a constituição atômica. E aí eu queria que vocês observassem, vou fazer alguns exemplos, apresentar alguns conceitos para a gente poder entrar no nosso tópico específico da relatividade. Em primeiro lugar, a química, como a física, por exemplo, a matemática, por exemplo, ela precisa de simbologias para ter uma padronização universal. A gente não pode simplesmente adotar um símbolo aqui no Brasil e outra pessoa na Alemanha adotar um outro símbolo e gerar uma confusão na notação das coisas. Então, há uma notação, uma simbologia para o átomo. Isso é fundamental. Então, quando você olha para um átomo, você vai ter o símbolo aqui no centro, você vai ter um número aqui representado por uma letra A, chamado número de massa. A letra A, muito provavelmente, vem da palavra hadron, ou hadron, que é o termo que a gente usa indistintamente para um próton ou para um nêutron. Apesar de que a grafia dessa palavra seria com H. Mas a gente usa a letra A. É o número de massa. Ela, nos estudos mais adiante, a gente vê que não é necessariamente a massa atômica do elemento. Ela é somente a quantidade. E aqui começamos a anotar algumas coisas importantes. O número de massa é a quantidade de prótons representados por essa letra Z. Essa letra Z é preferencialmente representada nesse canto inferior esquerdo. Não é interessante representar essa letra Z, o número atômico, que é igual ao número de prótons de um átomo, prótons que estão no núcleo atômico? Não é interessante que você represente esse número do lado direito. Porque quando o número é escrito ao lado do símbolo do elemento do lado direito, ele pode estar indicando uma outra coisa, que é a atomicidade, a quantidade de átomos na substância. Bom, então, o ideal é que nós representemos o número atômico por essa letra Z do lado esquerdo, esse é o padrão, mas o número de massa pode ser tanto escrito do lado esquerdo quanto do lado direito. O fato é que o número de massa indica a quantidade de prótons e de nêutrons que há no núcleo. Uma outra coisa extremamente importante. Quando você, por exemplo, olha para um símbolo como esse, símbolo do ferro, e aqui está escrito 26, e aqui está escrito 56, quando você olha para essa simbologia, você está olhando para um átomo eletricamente neutro. Quando um átomo está eletricamente neutro, a quantidade de prótons que ele tem no núcleo é a mesma que a de elétrons que circundam esse núcleo. Lembre-se que a gente apresentou o átomo nuclear, que é uma proposta de Rutherford, na semana passada. Então, o átomo ele consiste de um núcleo, que concentra praticamente a massa dele, com prótons e nêutrons, e elétrons circundantes a esse núcleo. Então, quando você olha para essa simbologia, você tem que saber contar as partículas que estão aqui. Então, aqui nós encontramos um número atômico igual a 26. Isso significa que esse núcleo desse átomo, ele tem 26 prótons. Como ele está eletricamente neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, a quantidade de elétrons desse átomo também são 26 elétrons. Porque ele é um átomo eletricamente neutro. Agora, no núcleo atômico existem prótons e nêutrons. Então, nesse número 56, está incluído a quantidade de prótons, ou seja, esses 26 já estão incluídos aqui. Mas há também uma quantidade de nêutrons.
Via de regra, para números atômicos pequenos, número atômico até 20 aproximadamente, essa quantidade quase sempre é a mesma, a quantidade de prótons igual a de nêutrons. Ela não precisa ser a mesma. A gente vai ver que por causa da estabilidade nuclear, núcleos que começam a ter muitos prótons, eles precisam ter uma espécie de proteção de nêutrons. É como se os nêutrons eles fossem aquela quantidade de partículas que minimizam as repulsões entre os prótons. Se nós pensarmos no núcleo como regido só por fenômenos eletrostáticos. A física atômica sabe que não é basicamente isso. Mas se pensarmos de maneira só eletrostática, os nêutrons estariam no núcleo para minimizar as repulsões dos prótons. Para nós contarmos a quantidade de nêutrons, basta você subtrair a quantidade do número de massa e da quantidade do número de prótons. É uma operação simples matemática, então o número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons. Não são fórmulas que você precisa memorizar, não é necessário memorizar isso. Você tem que saber o conceito que ao olhar para esse número, você está olhando para um núcleo que tem 56 hadrons. Ou seja, ele vai ter 26 prótons, e se nós fizermos a diferença nesse caso aqui, esse núcleo constaria de 30 nêutrons. Veja, não se avança em química se você se atrapalhar aqui. Você não pode se atrapalhar nessa contagem. Isso aqui é ensinado no ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental. Às vezes, dependendo da rede de ensino, isso pode ser ensinado no 8º ano do ensino fundamental. Às vezes no 7º ano. Então isso aqui é muito introdutório. Vocês não podem se atrapalhar nisso. Se a gente não sabe contar isso aqui, o que vai vir depois vai ser uma bola de neve e aí a gente não vai entender nada. Então, por exemplo, um caso clássico aqui, se nós observarmos o carbono. Carbono, ele aqui representado por um 6 e um 14. Propositalmente, eu estou colocando o 14 do lado esquerdo para enfatizar para vocês que o número de massa pode ser representado do lado esquerdo ou do lado direito. A gente não deve fazer com o atômico, mas com o de massa nós podemos. Então vamos contabilizar aqui as partículas, né? O número atômico é o número de prótons. Então, esse átomo de carbono, ele tem aqui nesse núcleo 6 prótons. O núcleo desse átomo também tem nêutrons. Lembre-se que os prótons e nêutrons estão no núcleo. Só que nesse caso, se eu quiser saber a quantidade de nêutrons, eu subtraio o número de massa do número de prótons. Então, esse é um núcleo que tem 8 nêutrons. Finalmente, se eu estou representando esse átomo e ele é um átomo eletricamente neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, isso vai fazer com que eu tenha, nesse átomo, circundando esse núcleo, eu tenha 6 elétrons. Então, contabilizar essas partículas fundamentais do átomo é algo que a gente precisa dominar. Eu preciso introduzir aqui um outro conceito, tendo em vista que agora nós temos o símbolo, o número atômico e o número de massa. Por que o número de massa pode ser escrito em mais de um lado? Porque nós podemos encontrar situações em que a quantidade de elétrons não é exatamente igual à de prótons. Quando a quantidade de elétrons não é igual à quantidade de prótons, nós estaremos diante de um íon. Um íon pode ser uma espécie química que perdeu elétrons ou que ganhou elétrons. Então nós temos as seguintes possibilidades para um íon. O íon pode ser um cátion. Cátion é o íon que perdeu elétrons. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Os elétrons circundam o núcleo. Se um átomo perde ou ganha elétrons, o núcleo permaneceu sem sofrer alteração alguma, permaneceu intacto. O elemento continua o mesmo. Mas as propriedades químicas dos elementos, elas dependem do que acontece na eletrosfera. Elas não dependem do que acontece no núcleo. Porque nós vamos ver ainda hoje que quando alguma coisa altera no núcleo, o elemento químico muda. Então, quando nós temos, por exemplo, um íon
importantíssimo quanto esse. Mais uma vez aqui, ferro. 55. Veja que eu não estou usando o mesmo número de massa que eu usei aqui. Isso pode acontecer e eu vou explicar já já por quê. E aqui eu vou escrever uma carga 2+. Houve um tempo em que essas cargas eram escritas mais, às vezes a gente coloca mais 2. Confesso que o ideal é você representar a carga colocando o primeiro número depois a carga. Mas esse é o tipo de formalismo que não é preciso a gente seguir à risca. Bom, o fato é o seguinte, é que você agora está olhando aqui para um íon. O íon não é o átomo eletricamente neutro. Quando o átomo está eletricamente neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Mas o íon não é um átomo eletricamente neutro. O íon é uma espécie química cuja eletrosfera sofreu alteração. E esse caso, quando o íon é positivo, significa que a eletrosfera dessa espécie química perdeu elétron. A carga que nós encontramos aqui em cima corresponde à quantidade de elétrons que essa espécie química perdeu. Então, como é que nós contabilizamos as coisas aqui? Em primeiro lugar, a quantidade de prótons não se altera. Se isso aqui se alterar, o símbolo químico tem que se alterar. Então, por isso que aqui continua sendo ferro e aqui continua sendo ferro. Mas a eletrosfera desse íon não é mais igual à eletrosfera desse outro, do átomo neutro. Por quê? Porque essa espécie, ela continua tendo 26 prótons. Quando ela era eletricamente neutra, a quantidade de elétrons também era 26. Mas essa carga mais 2 que está aqui, está nos dizendo que essa espécie perdeu 2 elétrons daqueles 26 originais. Então, se eu tinha originalmente 26 elétrons, mas essa carga está me dizendo que ele perdeu 2 elétrons, a quantidade de elétrons do íon ferro 2, veja que eu não chamo ele de átomo, eu chamo ele de íon. O íon ferro 2, ele então tem 24 elétrons. A quantidade de nêutrons, lembrem-se, ela é calculada fazendo a diferença entre o número de massa e entre a quantidade de prótons. Nesse caso, nós temos 29 nêutrons. Algumas coisas importantes que vocês começam a perceber. Primeiro, essas quantidades não precisam ser iguais. O número de prótons não tem que ser igual ao número de nêutrons. Ele pode até ser igual. O número de prótons só é igual ao número de elétrons se eu estiver diante de um átomo eletricamente neutro. Quando a espécie química ela tem uma carga escrita desse lado superior direito, nós podemos ter uma espécie carregada positivamente. Isso é um cátion. Cátions resultam da perda de elétrons. Elétrons da eletrosfera, de alguma forma, foram arrancados da eletrosfera. Os elétrons não se acordam pela manhã e dizem assim, tchau, eletrosfera. Para os elétrons saírem da eletrosfera, a gente aprende posteriormente que é preciso que energia seja dada. Mas o fato é que eles saíram da eletrosfera. Quantidade de elétrons diferente da quantidade de prótons, eu tenho um íon. Se o íon for positivo, ele é um cátion. Mas o íon pode ser uma espécie química que ganhou elétrons. Uma espécie que ganhou elétrons também é um íon, mas aí o nome que nós damos para ele é ânion. Um ânion é uma espécie que resulta do ganho de elétrons. O ânion ganha elétrons. Veja, o fenômeno está acontecendo com os elétrons. E aí, por exemplo, vamos dar exemplo aqui de um ânion clássico. Um íon clássico aqui seria o íon Cl-1. Esse ânion é o ânion cloreto, que está presente, por exemplo, no cloreto de sódio. Eu vou adotar aqui, usando o cloreto com seu número de massa 37. Veja, sem essa carga, eu não teria um íon, eu teria o átomo de cloro eletricamente neutro. Mas a partir do momento que eu tenho essa carga aqui,
eu tenho um íon. Diferentemente do caso anterior, esse íon, ele ganhou elétron. Então veja, nós tínhamos uma quantidade de prótons igual a de elétrons, o átomo estava eletricamente neutro. Então quando o átomo de cloro está eletricamente neutro, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Se aqui tem uma carga negativa, eu não estou dizendo que o cloro tem um elétron. Esse íon tem um elétron a mais do que os 17 que ele já tinha. Então, como é que nós iríamos contabilizar essas partículas? Primeiro, a quantidade de prótons é o número atômico, ela não muda. Então, isso aqui tem 17 prótons. Isso não muda. Se aqui fosse 18, não seria mais o símbolo do cloro, seria o símbolo do argônio. Segundo, se eletricamente neutro o cloro tinha 17 elétrons, se aqui tem uma carga negativa, está dizendo que ele ganhou um elétron a mais do que o que ele tinha. Então, esse íon, ele tem 18 elétrons. Finalmente, eu quero saber a quantidade de nêutrons que esse átomo tem no seu núcleo. A quantidade de nêutrons a gente não observa imediatamente aqui. Ela está implícita nesse número. Para saber a quantidade de nêutrons, eu subtraio a quantidade de prótons, o número de massa da quantidade de prótons. No caso específico desse isótopo, a quantidade de nêutrons aqui vai ser 20. Então eu tenho o íon cloreto, com esse cloro 37, com 17 prótons, 18 elétrons e 20 nêutrons. Veja, isso não é que vai cair um item no Enem pedindo para você contar isso. Não se iluda. Não fique criando ilusões nos seus estudos. Você precisa saber isso para avançar nos conteúdos que temos pela frente. É por isso que você precisa saber contar os elétrons, prótons e nêutrons. Então, temos aqui a constituição de átomos, não tem carga, então é um átomo eletricamente neutro. Temos aqui a representação de cátion e a representação de ânion. Então a gente não encontra um exercício no Enem que vai pedir para você contar isso, mas encontra o seguinte. Vou dar um exemplo prático disso. Prático. Talvez alguns de vocês já devam ter visto quando um termômetro, desses termômetros clínicos, quando ele quebra, quando ele estoura, o bulbo do termômetro clínico, ele é de mercúrio. O líquido que tem ali é o metal mercúrio. O mercúrio é um metal interessante porque o ponto de fusão dele é baixo e nas condições ambientes ele é líquido. Na temperatura de 25 graus, 27 graus, ele é líquido. E aí tem pessoas, veja como isso poderia ser abordado no exame do Enem, que se assustam quando, por exemplo, o termômetro quebrou. Aí o mercúrio vazou. Aí tem sempre alguém com muito medo e diz assim, isso é uma substância química tóxica. Eu não posso nem pegar porque pode morrer, é um veneno. Veja, uma coisa é o átomo de mercúrio, número atômico 80, número de massa 200. Isso que está aqui é o metal mercúrio, o que está presente no bulbo do termômetro. Isso não causa nenhuma toxicidade, na forma neutra não causa. O que é tóxico é o íon mercúrio 80, 200 e a carga 2+ aqui em cima. Porque as propriedades químicas, guardem isso, as propriedades químicas não dependem do que está acontecendo no núcleo, mas do que está acontecendo na eletrosfera, principalmente. Então a quantidade de elétrons que esse átomo neutro tem não é a mesma que esse. Só para a gente contabilizar rápido aqui nesse exemplo, a quantidade de prótons aqui seria 80. Perceba que aqui nesse cátion também seria 80, não são os prótons. A quantidade de nêutrons aqui seria 200 menos 80, 120 nêutrons. Veja que eu já tenho uma quantidade de nêutrons consideravelmente maior do que a quantidade de prótons. Não precisa ser igual. Aqui também continua tendo 120 nêutrons.
Mas o que faz esse mercúrio que está presente no bulbo do termômetro, que não é tóxico, pelo menos não tem o índice de toxicidade que o íon mercúrio teria, é o elétron. Esse átomo aqui, ele tem 80 elétrons. A quantidade de elétrons, deixa eu melhorar aqui a letra, a quantidade de elétrons aqui é 80. Mas esse perdeu 2 elétrons dos 80 que ele tinha originalmente. Então, isso aqui tem 78 elétrons, faz toda a diferença. A mesma coisa, por exemplo, acontece com o chumbo. O chumbo é um metal que está presente, por exemplo, nas balas de revólver. Então, veja, o íon chumbo é extremamente tóxico, mas o metal chumbo não é tão tóxico. Então, só para vocês terem um exemplo, né? Esses venenos, né? Veneno, por exemplo, para eliminar rato, o famoso chumbinho. Aquilo ali é chumbo metal, mas quando entra no trato, o rato vai pegar e consumir o veneno, o chumbinho, né? Quando ele entra no trato gástrico do animalzinho, o ácido que está presente ali vai oxidar o metal. E aí é quando ele fica tóxico. É a mesma coisa. Por exemplo, o mercúrio aqui, na forma atômica, ele não seria tóxico por um contato com a pele. Mas se uma pessoa ingerir, mesmo o mercúrio sendo um metal de difícil capacidade de oxidação, ele é um metal nobre, mas talvez os ácidos que tem no nosso trato digestivo podem promover a oxidação dele. E aí sim, esse íon é extremamente tóxico. Então, uma coisa é o metal, com todos os seus elétrons. Outra coisa é o íon. Por exemplo, esse cloro que está aqui, o íon cloreto, é o que está presente, por exemplo, no sal de cozinha. Então, quando você coloca sal de cozinha na sua comida, você está colocando lá íons sódio, que tem propriedades químicas, sódio mais 1, propriedades químicas totalmente diferentes do sódio sem a carga. Isso aqui, se eu colocar na água, explode, por exemplo, o sódio metálico. Porque o elétron que ele tem a mais em comparação com esse, muda totalmente as suas propriedades químicas. Isso aqui, quando eu coloco o sal de cozinha na água, isso aqui não explode. A mesma coisa, as propriedades químicas do íon cloreto não são as mesmas propriedades químicas do átomo de cloro, quando ele está eletricamente neutro. Então, terminando essa parte da constituição atômica, é fundamental que vocês saibam contar quantidade de prótons, quantidade de nêutrons, quantidade de elétrons. Beleza, amiguinhos? Então agora eu vou dar o passo adiante para essa aula. Essa aula, ela começa com constituição atômica. Contar prótons, nêutrons e elétrons. Não pode deixar de saber fazer isso. Você tem que saber fazer isso. Não adianta você se atrapalhar no básico, você sempre vai achar a química mais complicada. Então, o fato de não cair uma questão disso no Enem, especificamente, você tem que saber contar essas coisas para entender como as propriedades mudam pela mudança delas. Bom, ainda, para a gente entrar na radioatividade, um conceito extremamente importante. Quero lembrar para vocês, eu estou de costa agora para a câmera, mas vocês estão vendo, né? Eu quero lembrar para vocês que a radioatividade, ela é um fenômeno que vai começar a ser compreendido exatamente por Rutherford e seu grupo de pesquisas. E aí, no grupo de Rutherford, na Universidade de Manchester, à medida que os caras iam fazendo suas descobertas, apresentando seus artigos, uma coisa puxa a outra. E aí, por volta de 1911, 1913, um dos assistentes de Rutherford, um cara chamado Frederick Soddy, ele vai caracterizar a existência, guardem esse nome, que isso é importantíssimo, dos isótopos. Na verdade, o que interessa você dominar aqui é o conceito de isótopos. Os outros dois, isóbaros e isótomos, sinceramente, eles vão a toque de caixa.
Isso aqui não é o que realmente faz diferença no seu aprendizado. Você tem que saber o importante que está aqui. O que são isótopos, né? O sufixo topos aqui é o mesmo sufixo grego que a gente tem na palavra topografia. Topografia significa descrição de um lugar. Topos é a palavra grega para lugar. Então, iso, também com um prefixo para mesmo, ou alguma coisa semelhante, mesmo lugar. O que é que o Frederic Soddy, à medida que as descobertas no campo da radioatividade foram avançando, ele descobriu? Ele descobriu, por exemplo, que nós podemos ter urânio com 92 prótons no seu núcleo. Eu vou fazer um exemplo mais clássico. Eu preciso mudar o exemplo, porque o exemplo que eu vou usar aqui, ele é fundamental e é importante que você memorize, inclusive. Vamos adotar aqui o átomo mais simples, o átomo de hidrogênio. O hidrogênio, ele é o sistema mais simples atômico. Ele tem um núcleo com um único próton. Veja que interessante, né? O nêutron não é necessário para o hidrogênio. Porque o nêutron é aquela partícula que estaria ali no núcleo para minimizar as repulsões causadas pelos prótons. Repito, estamos admitindo somente fenômenos eletrostáticos no núcleo, certo? A física atômica, ela compreende isso um pouco de maneira mais complicada, que não cabe nós aqui lidarmos com isso. Mas o fato é que o hidrogênio não precisa de nêutron, porque ele só tem um próton. Para que eu preciso de nêutron? Então, conte comigo. Isso aqui tem um próton, porque o número atômico é o número de prótons. E como o número de massa é o número de prótons mais de nêutrons, se esse cara só tem um próton, esse número aqui só pode ser do próprio próton. Eu não tenho nêutron. Como não há nenhuma carga escrita aqui em cima, então isso aqui tem um próton e um elétron. Esse átomo é o hidrogênio. E o detalhe é que, à medida que os fenômenos radioativos foram sendo entendidos, foi possível, por exemplo, encontrar átomos como esse. Isso também é hidrogênio. Com as mesmas propriedades químicas. Então existe água, por exemplo, para você ter uma ideia, formada por oxigênio e dois átomos desse hidrogênio comum. É a água que a gente bebe, que a gente consome. Mas há um tipo de análise química muito comum nos laboratórios de universidade, no campo da espectroscopia, que precisa ser feita utilizando solventes que usam esse átomo de hidrogênio e não esse hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, ele difere desse hidrogênio, ambos são hidrogênios. Porque esse tem nêutron. Ele é um pouco mais pesado que esse. Com o avanço das técnicas de caracterização, os caras conseguiram detectar esse outro hidrogênio. Quantidades mínimas desse hidrogênio existem, mas existe. Também é hidrogênio. Bom, vamos lá. Qual a diferença entre eles? Eu tenho um núcleo aqui com um próton. Primeiro vamos para a semelhança. É uma semelhança atômica, o nome disso. Um próton e um próton. É por isso que é sempre o mesmo símbolo, hidrogênio. Nesse momento a gente pode definir o que é elemento químico. Elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. São os prótons que caracterizam o elemento químico. Esse cara tem um elétron, esse cara tem um elétron, esse cara tem um elétron, porque não tem carga aqui desse lado. Estão entendendo, né? Mas veja, esse hidrogênio, ele tem um nêutron. E esse hidrogênio, ele tem dois nêutrons. Isso é tão importante que especificamente esses três hidrogênios, que nós chamamos de isótopos, por que isótopos? Porque eles são hidrogênio, eles têm o mesmo número de prótons. Por exemplo, carbono pode ser esse, mas carbono pode ser esse outro. E também existe um outro carbono extremamente importante para a espectroscopia de ressonância magnética. Carbono 13. Veja, esses átomos são do mesmo elemento. Quem caracteriza o elemento é o número de prótons. Mas o núcleo deles difere, não é a eletrosfera que está definindo.
Isso aqui tem 6 prótons e 6 elétrons, 6 prótons e 6 elétrons, 6 prótons e 6 elétrons. Mas esse núcleo tem 6 nêutrons, 12 menos 6 dá 6. Esse núcleo tem 8 nêutrons, 14 menos 6 dá 8. E esse núcleo tem 7 nêutrons, 13 menos 6 dá 7 nêutrons. A quantidade de nêutrons muda. Espécies químicas como essa, nós damos o nome de isótopos. No caso do hidrogênio, guarde os seguintes nomes, memorize inclusive. O isótopo mais abundante do hidrogênio é chamado de prótio, que obviamente vem da palavra próton. A palavra próton é a palavra grega para primeiro. Próton, primeiro. Esse isótopo de massa 2 é chamado de deutério. Deutério também vem de uma palavra grega. A palavra grega para segundo é deuteron. É legal? Se você conhece um pouco de Bíblia, o nome Deuteronômio, que é o 5º livro, por exemplo, da Bíblia, né, da Bíblia hebraica, né, do Pentateuco, Deuteronômio significa, literalmente, se fôssemos traduzir, segunda lei. Porque, na verdade, é um discurso posterior de Moisés ali para o povo. Deutério vem de deuteron. Então, esse é o isótopo segundo, é o deutério. E, finalmente, esse que tem massa 3 é chamado de trítio. Isso aqui, em radioatividade, são termos importantes que vale a pena você guardar na memória. Prótio é o hidrogênio comum, é hidrogênio. Deutério é hidrogênio também, mas com um número de nêutrons a mais. E o trítio também é hidrogênio. Então, esses átomos são isótopos. Uma coisa importante sobre os isótopos. Quando você está estudando química, a parte de radioatividade, é comum o número de massa vir escrito após o nome do elemento. Então, por exemplo, carbono 14. Quando você lê isso, você está aqui representando o número de massa daquele carbono, daquele isótopo, tendo em vista que há outros isótopos do carbono. Por exemplo, que era o exemplo que eu ia usar ali, urânio 235. Esse é o urânio que é usado como combustível nuclear. Não é qualquer urânio que é usado no reator nuclear. Porque o urânio tem outros isótopos. Na verdade, a maior parte dos átomos da tabela periódica, dos elementos naturais, eles têm isótopos na natureza. Alguns poucos casos não têm isótopos naturais, mas podem ter isótopos que são produzidos em laboratórios, em reatores nucleares. Então, quando você lê isso, guarde na memória, carbono 14. Esse 14 aqui é o número de massa, não é o número atômico. Porque se você olhar uma tabela periódica, você vai ver que o carbono de lá é 12. Por razões que eu explico depois para vocês. Então, esse número que aparece depois do nome é o que nós chamamos de número de massa do isótopo. Então, damos um passo à frente, né? O que são isóbaros? Esse já não é um conceito tão importante, assim, tanto uso. O conceito de isótopos os isóbaros são aqueles que têm o mesmo número de massa. Isso é legal porque se a gente lembrar do átomo de Dalton, obviamente, um século antes, em 1808, ele propôs que os átomos de um mesmo elemento têm a mesma massa. Isso acaba aqui. Átomos de um mesmo elemento não tem que ter a mesma massa. Átomos de um mesmo elemento têm que ter o mesmo número de prótons. Mas Dalton não sabia disso. Ele não tinha recursos e as evidências experimentais que ele tinha não levaram a essa conclusão. Então, veja, nós podemos ter átomos de elementos diferentes, por exemplo, sódio 24 e magnésio. São elementos químicos diferentes, mas também 24. Essas espécies que têm o mesmo número de massa, elas são chamadas de isóbaros. Veja que eles são elementos químicos diferentes, porque mudou o número de prótons. Lembre-se, não esqueça, se o número de prótons muda, o elemento químico muda. Quem caracteriza o elemento químico é o número de prótons. Então, aquilo que Dalton havia pensado, né, um século antes, quem caracteriza o elemento químico é a massa, com a descoberta dos isótopos, a caracterização deles, o pensamento de Dalton fica obsoleto.
ele é importante conhecermos por razões históricas, mas ele não é o que nós usamos. Porque eu tenho aqui dois elementos diferentes com a mesma massa, e não é a massa que caracteriza eles. Finalmente, existem outros conceitos mais avançados, mas esses são os que nos interessam aqui. Os átomos podem ser isótomos. Por exemplo, nós podemos ter uma situação como essa. Argônio, 18, e aqui em cima, 40. E nós podemos ter, por exemplo, cálcio, 20, e aqui em cima, 42. Vejam, o número de prótons não é o mesmo. Por isso que os elementos são diferentes. Segunda coisa, o número de massa do argônio aqui é 40, ou do cálcio é 42. Mas se eu contar os nêutrons, esse argônio, ele vai ter 40 menos 18, 22 nêutrons. Se eu contar os nêutrons desse isótopo do cálcio, eu também vou ter 22 nêutrons. Então, se as espécies tiverem o mesmo número de nêutrons, elas vão ser isótomos. Se elas tiverem o mesmo número de massa, vão ser isóbaros. Mas o que realmente tem que ficar na sua cabecinha é que as espécies que têm o mesmo número de prótons são isótopos. Um detalhe final aqui, para concluir e encerrar esse tópico. Nós podemos ter íons que são isótopos. Por exemplo, ferro 2 mais 26, 56, ferro 3 mais 26, 56. Vamos contar isso aqui. Não importa, o núcleo desses dois íons são iguais. O que mudou aqui foi a quantidade de elétrons. Eles são isótopos, porque eu tenho 26 prótons nesse e 26 prótons nesse. Então, os isótopos podem ser íons. Eu posso ter íons diferentes do mesmo isótopo do ferro. Porque isótopo é uma coisa que está caracterizada no núcleo. E o núcleo, e aqui eu termino essa parte das partículas, e no finalzinho dessa aula eu quero introduzir a aula da semana que vem. O núcleo, ele é aquela região do átomo que agora nos interessa na radioatividade. Quando a radioatividade começou a ser investigada, eu vou apagar isso aqui, tá? Quando a radioatividade começou a ser investigada, Rutherford e seu grupo, ele começou a observar que o que estava acontecendo era uma desintegração atômica. O átomo estava se desintegrando, porque o resultado da desintegração nuclear eram outros elementos químicos. Quando Marie Curie definiu a radioatividade, ela definiu baseado na seguinte premissa. A radioatividade ela era encontrada em materiais que tinham urânio. Os materiais que tinham urânio, isso está no texto que eu deixei para vocês, eles, de alguma maneira, estavam emitindo alguma radiação. Radiação eletromagnética, onda eletromagnética. De elevada energia. E aí, quando eu for trabalhar nos raios gama, eu vou falar para vocês do espectro eletromagnético, e isso vai acabar fechando de maneira bem legal, eu espero que vocês entendam na hora oportuna. Então vamos adiante, né? Sobre a radioatividade. Ponha na sua cabecinha, há uma descrição histórica no material que eu coloquei para vocês, mas o que importa aqui é o seguinte, não tem como fazer um entendimento da radioatividade desconectando o modelo atômico de Rutherford do entendimento. Qual é o modelo atômico de Rutherford? É que o átomo ele tem um núcleo que concentra praticamente a massa e a carga positiva. E elétrons circundantes. Nessa parte da química nuclear, chamamos assim, né? Nessa parte da química nuclear, a eletrosfera não nos interessa. Lembre-se que a eletrosfera é a que é responsável para que nós tenhamos entendimento dos fenômenos químicos.
Fenômenos químicos que envolvem mudanças na eletrosfera. Agora, o nosso foco é o núcleo. Então, não esqueça, a radioatividade é um fenômeno nuclear. Não importa o que aconteça com os elétrons, o que interessa aqui é o que acontece com o núcleo. E de acordo com a parte inicial dessa aula nossa, o que é que temos no núcleo? A nível elementar. A gente não precisa se aprofundar muito aqui para ter a compreensão desse fenômeno. A nível elementar, o núcleo atômico, ele é constituído de quais partículas fundamentais, né? O núcleo atômico, ele é constituído por prótons e nêutrons. Para determinados fenômenos, como o que nós vamos estudar aqui, prótons e nêutrons resolvem a nossa vida. Para outros fenômenos, né, mais complexos, a gente precisa entender que o próprio avanço na física atômica e na química nuclear fez com que essas partículas fossem compreendidas como uma combinação de outras partículas menores chamadas de quarks. Então, uma física atômica mais avançada vai entender que prótons e nêutrons são combinações de quarks, que são outros tipos de partículas ainda menores. Mas não é isso que tem foco aqui para a gente hoje. Para nós, interessa prótons e nêutrons. Há um autor que é extremamente famoso, que eu gosto bastante dele, que é um homem chamado Peter Atkins. E Peter Atkins, em toda a sua obra, em todos os seus livros, ele é muito didático, né? Ele apresenta a seguinte: para que haja radioatividade, e essa radioatividade seja de uma transmutação, a palavra aqui tem o sentido de um elemento que está mudando para outro. Se eu tiver uma transmutação espontânea, isso vai acontecer com a emissão de partículas do núcleo. Quais são as partículas do núcleo? Prótons e nêutrons. São as partículas que temos no núcleo. Então, com o avanço, né, no entendimento da radioatividade, foi se percebendo que núcleos podem ser instáveis se eles tiverem muitos prótons e poucos nêutrons, ou se eles tiverem muitos nêutrons e poucos prótons. O Atkins diz assim: núcleos ricos em prótons, e a ideia é ter uma quantidade de prótons talvez até maior do que a de nêutrons, vai ser instável. Núcleos ricos em nêutrons também vai ser instável. Quando a gente diz que alguma coisa é instável, sem entrar em muita formalidade termodinâmica, mas guarde isso na memória. Termodinamicamente, quando dizemos que alguma coisa é estável, é que aquele sistema está no seu mínimo de energia. Ele tem energia, mas está no seu mínimo. Isso é algo estável. Quando dizemos que alguma coisa é instável, é que aquilo está com um conteúdo energético maior do que o seu mínimo. E aí, no caso dos núcleos, núcleos instáveis vão acabar ejetando partículas. E energia vai sair junto. Rutherford é o cientista que vai trazer o melhor entendimento para isso com seus experimentos. E há um experimento, então vamos lá. Radioatividade é um fenômeno nuclear. O núcleo atômico é aqui para nós resolvido, constituído por prótons e nêutrons, certo? E aí, ao longo de 10 anos, o grupo de Rutherford, a equipe dele, em Manchester, na Inglaterra, foi realizando experimentos. E há um experimento de caracterização das radiações. E isso é importante vocês saberem. O experimento é bem simples. Um aparato com um material radioativo dentro de uma caixa que pudesse acomodar esse material. Aqui nós temos um fragmento de polônio. O polônio foi um dos elementos descobertos e caracterizados por Marie Curie. Isso aqui vai emitir radiação. O que é que Rutherford e seus assistentes estão querendo entender? Se essa radiação
ela é afetada por carga elétrica, por um campo elétrico. Então ele faz com que o feixe dessas radiações passe por duas placas eletrizadas. Uma placa eletrizada positivamente e uma placa eletrizada negativamente. Então, nós temos aqui duas placas. Uma está conectada a um terminal positivo e outra está conectada, deixa eu sair da frente de vocês, a um terminal negativo. Estou quase acabando, senão não posso salvar essa live para mandar para o pessoal. Vou acabar aqui. Aqui nós temos um detector da radioatividade. Isso aqui é um anteparo, via de regra, é um material que possa produzir cintilações. Material fosforescente, quando a radiação bate, brilha. E aí, quando o feixe de radiações passava entre as placas eletrizadas, o que eles curiosamente observam? Uma parte das radiações começa a ser atraída pela placa positiva. Uma parte das radiações vai ser atraída pela placa negativa. Uma parte das radiações não vai sofrer influência dessas placas eletrizadas. É o grupo de Rutherford que vai dizer que as radiações que foram atraídas pela placa positiva, obviamente elas têm carga negativa e vão ser chamadas de partícula beta. Aquelas que foram atraídas pela placa negativa, se elas foram atraídas pela placa negativa, elas vão ser chamadas de partícula alfa e são positivas. Aquelas que não sofreram a influência dessas placas eletrizadas, foram chamadas, não tem carga, é nula, foram chamadas de raios gama. Então eu quero deixar o convite para vocês para o nosso próximo encontro na semana que vem. A aula vai ser sobre radioatividade. Nós vamos aprender a lidar com essas partículas, nós vamos caracterizá-las, ver como é que elas alteram o núcleo quando são emitidas e, a partir disso, definir o fenômeno de fissão nuclear, de transmutação espontânea, fusão nuclear e o conceito de minha vida. Então a aula de hoje, Constituição Atômica, era a aula introdutória para que nós chegássemos nesses conceitos. Peguem o material que eu disponibilizei para vocês e eu espero que essa aula que vai ficar disponível lá na nossa sala do Google, o professor Leonardo vai ajustar esse material e vai disponibilizar para vocês. Consultem essa aula. Você que acompanhou a live e quer receber o material que eu disponibilizei para os alunos do IFRN, você pode entrar em contato pelo meu e-mail, sandroquimico@gmail.com. Eu mando o material para vocês e eu espero que vocês tenham compreendido essa aula e que até a próxima a gente se encontra. Não deixe do pessoal do IFRN, tem um material da Universidade Estadual de São Paulo, da Unesp, que o professor Ronaldo disponibilizou para vocês. Naquele material tem esse assunto e vocês podem consultar e, consequentemente, já aprofundar os seus estudos. Um abraço para todos, amiguinhos, e até a próxima. Deus abençoe vocês.